E se eu te dissesse que existiu uma biblioteca tão grandiosa que guardava quase todo o conhecimento do mundo antigo? Uma biblioteca onde os maiores sábios, filósofos, cientistas e astrônomos já pisaram. E se eu te dissesse que esse lugar foi destruído e que com ele desapareceu o que talvez fosse a chance da humanidade estar centenas de anos à frente do que estamos hoje? Essa é a história da Biblioteca de Alexandria e do conhecimento que o mundo perdeu para sempre. Capítulo 1. A fundação do sonho. A Biblioteca de Alexandria foi fundada no Egito por volta do ano 300 a.C. O responsável foi Ptolomeu I, um dos generais de Alexandre, o Grande. Depois que Alexandre morreu, seu império foi dividido entre seus generais. Ptolomeu ficou com o Egito e teve uma ideia ousada: criar a maior cidade do mundo antigo. Alexandria foi construída para ser uma cidade grandiosa. Mas o que realmente faria dela uma lenda seria sua biblioteca. Ptolomeu queria que aquele local fosse o centro do saber do mundo. Um lugar onde todos os livros, de todos os cantos do planeta, estivessem reunidos. E não era exagero. Eles enviavam pessoas aos portos, mercados e navios estrangeiros para copiar ou confiscar livros. Nada escapava. Se um livro era encontrado, era levado à biblioteca. Se o navio tinha manuscritos, os originais eram copiados por escribas, e os donos recebiam uma cópia. Mas os originais ficavam com Alexandria. A ambição era simples: ter tudo, saber tudo, registrar tudo. Capítulo 2. A grandeza da biblioteca. A Biblioteca de Alexandria chegou a reunir, segundo algumas estimativas, mais de 400.000 manuscritos. Alguns dizem até 700.000. Era como se o Google existisse no mundo antigo, mas em forma de pergaminhos. Filósofos gregos, cientistas egípcios, matemáticos da Índia, textos persas, escritos hebraicos, tudo estava lá. Ali se estudava astronomia, medicina, botânica, matemática, filosofia, alquimia, poesia e muito mais. Era comum que os maiores sábios da época viajassem até lá só para poder ler, ensinar e aprender. Entre eles, Arquimedes, Euclides, Hiparco, Galeno, Eratóstenes. O último, inclusive, calculou a circunferência da Terra com precisão incrível. Séculos antes de Cristóvão Colombo. Era um lugar de avanço, um farol de sabedoria. Capítulo 3. Os sábios de Alexandria. Vários nomes importantes passaram pela biblioteca. Euclides, pai da geometria, ensinou por lá. Eratóstenes, como dito, mediu a Terra usando sombras e matemática. Hiparco, que criou o primeiro catálogo de estrelas. Galeno, médico romano que usava o saber de Alexandria para desenvolver cirurgias. E Hipátia, uma das últimas grandes pensadoras ligadas à biblioteca, foi filósofa, astrônoma e matemática. Essas pessoas não só estudavam, elas criavam coisas novas, faziam experimentos, questionavam o mundo. Era um ambiente de ciência viva, algo raro na antiguidade. Capítulo 4. O início do fim. Mas nem tudo durou para sempre. Com o tempo, a instabilidade política começou a ameaçar a biblioteca. O primeiro grande golpe veio no ano 48 a.C., durante uma guerra civil no Egito. Júlio César, general romano, entrou em Alexandria com suas tropas e acabou incendiando parte da cidade. Relatos dizem que o fogo atingiu os navios no porto, e com eles, também parte da biblioteca. Ninguém sabe quanto se perdeu ali, mas o estrago foi feito. Depois disso, a biblioteca nunca mais foi a mesma. Ela foi sendo dividida, seus livros transferidos, seus espaços reduzidos. Alguns dizem que a biblioteca chegou a ser reconstruída parcialmente, mas não com a mesma força. Capítulo 5. A destruição final.
O golpe final aconteceu séculos depois. Já em tempos cristãos, por volta do ano 391 d.C., o imperador romano Teodósio ordenou que todos os templos pagãos fossem fechados. Na época, a biblioteca era associada à sabedoria antiga, considerada pagã. E foi aí que muitos manuscritos foram queimados. A multidão invadiu locais de estudo. Hipátia foi assassinada. O mundo mergulhava na Idade das Trevas. E com ela, a maior parte do conhecimento de milênios foi apagada. Capítulo 6. O que foi perdido? Ninguém sabe exatamente o que havia na Biblioteca de Alexandria, mas temos pistas. Livros sobre matemática que se perderam. Teorias sobre o sistema solar que só reapareceram séculos depois. Conhecimentos médicos, engenharia, astronomia e culturas antigas. Há quem diga que se a biblioteca não tivesse sido destruída, a humanidade poderia ter chegado à Lua 500 anos antes. Talvez estivéssemos hoje colonizando Marte, com energia limpa e cura para doenças ainda sem solução. É impossível saber ao certo. Mas o que sabemos é: com o fim de Alexandria, perdemos a chance de avançar mais rápido do que nunca. Capítulo 7. O mistério e o legado. Apesar de tudo, a lenda da Biblioteca de Alexandria continua viva. Ela virou símbolo do que a humanidade pode conquistar e também do que pode perder. Hoje, bibliotecas modernas tentam seguir seu exemplo. Projetos de preservação, digitalização e educação são inspirados nela. A própria ideia de juntar o conhecimento do mundo em um só lugar ainda mexe com a gente. Google, Wikipédia, arquivos digitais, tudo isso é um eco distante do que foi Alexandria e nos faz lembrar que o conhecimento precisa ser protegido. Capítulo final. O encerramento. A Biblioteca de Alexandria não era só um prédio, ela era um símbolo de que o ser humano pode sonhar alto, buscar respostas, evoluir. Mas também é um lembrete de que tudo isso pode acabar se não for cuidado. Se cada livro ali perdido fosse uma porta para o futuro, quantas portas nós fechamos para sempre? A Biblioteca de Alexandria pode ter desaparecido, mas a vontade de saber mais, essa, continua viva. Esse foi mais um capítulo do História Enigmática. Deixa o like e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos mistérios.